Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui começando mais um TBT Dom Acústico na Rádio Catedral e a gente está muito feliz. Cantamos uma canção que a gente adora, da nossa querida banda amiga Anjos de Resgate. E por falar em Anjos de Resgate, tio Guto, hoje temos um convidado especialíssimo conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus sinceros cumprimentos a todos que estão nos vendo em toda parte do canto do planeta. Muito bem. Decorou a entrada do Fred. Tentou decorar. Mas tá bem, muito tá esforçado ele. Dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe. Boa noite a todos, né? Isso confunde as pessoas. Vou pensar que a gente tá morando no submarino. Quem está agora, por exemplo, na China, sim, não é boa noite. Não é boa noite. Não, é bom dia. Bom dia. Por isso. Um amanhecer. Mas é muito bom quando a gente está reunido em comunidade, né? E a gente se sente em família, né? E isso acontece com as bandas. As pessoas às vezes não têm essa experiência, não sabem, né? Quando a gente vai para ralé, ou quando a gente vai para festival que tocam várias bandas e tal, quando a gente se encontra, muitas vezes até pela primeira vez, a gente tem essa sensação de que é como se você estivesse encontrando um irmão seu, né? E o Heraldo é realmente um irmão pra gente, um precursor da música católica. E aí eu fiz algumas perguntas pro Heraldo e o Heraldo vai participar aqui com a gente. A primeira pergunta é, Heraldo, olhando para a sua trajetória, quais foram os momentos mais marcantes que Deus utilizou para moldar o homem, o músico, o missionário que você é hoje? Para você que ainda não sabe, não conhece o Heraldão, Heraldo Matos, fundador da Codimuk e também baixista da banda Anjos de Resgate, está com a gente agora. Então, vamos lá. Primeiro, um prazer muito grande estar aqui com Banda Dom, os Tremors do Rio de Janeiro. Alegria muito grande. Vou começar respondendo. Acho que a minha caminhada com Deus na música ela é muito forte, porque ela começa em 1973, no encontro de jovens em que eu conheci as musiquinhas de igreja, né, cara? Eu não conhecia. E Deus mexeu muito comigo ali, porque eu já tocava violão, tocava guitarra, né? Já tinha tido minhas bandinhas. E depois, cara, quando eu comecei a participar do grupo de jovens, eu vi que as músicas eram muito ruins, cara. E eu falei pro padre Antônio na época, lá na Vila Leopoldina, padre, por que as músicas são tão ruins na missa? Ele falou assim, porque ninguém faz outras. E aquele para mim foi um momento decisivo na minha caminhada com música católica, porque aquilo era comigo. E eu não sabia nada de liturgia, não sabia de nada. Aí eu peguei um cara que tocava violão já há mais tempo, o Egeu, e ele
tocava e tinha as manhas já de liturgia. Marcamos no sábado seguinte, fizemos todas as músicas da missa nova. E no domingo rodamos no mimeógrafo, distribuímos na igreja e cantamos as musiquinhas novas. Esse foi um momento muito forte. O outro depois, a gente, já numa comunidade muito forte que eu tinha em São Paulo, a gente resolveu fazer o FICAFRA, que era o Festival Interno da Campanha da Fraternidade. E porque as músicas da campanha também eram muito ruins naquela época, né? Não vou falar hoje em dia, porque tudo muda, né? Algumas coisas sim, algumas não, mas as músicas naquela época eram muito ruins. Então a gente fazia o festival da campanha da fraternidade, onde o tema era o tema da campanha, e a gente montou uma bandinha para participar. E essa bandinha continuou. Tocamos depois no primeiro cenáculo de São Paulo, no segundo e tal. Tocamos em muito grupo. E acho que o outro momento forte é quando eu vou para Cachoeira Paulista, em 1980. Sou o primeiro cara a ir para Cachoeira Paulista para montar a Rádio Canção Nova, que antigamente era a Rádio Bandeirante de Cachoeira Paulista. E ali a gente monta uma primeira bandinha, né? Que era a bandinha que acompanhava o Padre Jonas. A primeira vez que eu fui para lá, para a região, nós fomos com a bandinha de São Paulo e incrementou com o Boy e o Saulinho, que era da Canção Nova. O Saulinho era da Canção Nova. O Boy não, mas foi quando eu conheci o Boy e começou a nossa caminhada. E acho que um outro momento muito forte da minha caminhada de músico católico e evangelizador foi quando eu conheci o Martim Valverde. Acho que em 1990 foi. O Martim trouxe para mim o que eu sempre sonhei de fazer com a música, que era ministrar aquilo que a música tinha, fazer um momento íntimo de Deus com aquela melodia que tinha. E depois, né, o Cristo Atividade foi um momento muito forte, que Deus mexeu muito com a gente, que a gente gravou um disco primeiro, gravou as músicas e não tinha banda. E de repente a banda estourou, né? Uma banda de rock na época. E depois a gente, com a montagem do Anjo de Resgate e com a Codimuk, foram chamados muito fortes de Deus na minha vida, nesse sentido em que eu simplesmente tive que responder sim e dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor. Pô, muito maneiro, né, meu irmão? Muito legal isso, né? Ele, assim, o Heraldo é um dos caras que a gente mais respeita, assim, na música católica. Foi um dos caras que começou essa... Se a gente hoje está aqui, Heraldo, sem dúvida nenhuma, é um dos caras que pensou nessa ideia. Você vê ele falando, né? As músicas eram ruins e tal. Isso. Eu acho bacana ele ter essa consciência, né? De realmente não era bom. E tinha que ter uma atitude de chegar... isso aí. Então, legal, não é bom, mas o que vocês estão fazendo com isso, né? E aí ele foi lá, deu os primeiros passos na rádio, e depois com a Codimuk, que quem não sabe, a Codimuk era uma gravadora católica. Era uma das maiores gravadoras, né? Gravadoras e grandes gravadoras. Na época tínhamos só a Paulinas, depois veio a Codimuk com uma outra vertente, uma outra forma de ver, e que também deu entrada também para muitos músicos seculares, que isso era uma coisa bacana demais também, né? Porque a verdade é que a Igreja Católica ela não tinha essa ideia. Não tinha um mercado, não existia um mercado, né? Puramente católico, né? Não tinha. Eu achei interessante na fala do Heraldo, e que fica muito para as pessoas que nos acompanham, que são de paróquia, enfim, ou que querem um projeto. Eu recebo muito isso. Eu fiz uma música, eu queria mostrar para você a música, eu sempre ouço as músicas, e é interessante que as pessoas têm uma expectativa de que a gente vai chegar e vai pegar aquela canção e vai gravar aquela música, e aquilo vai acontecer de alguma forma. E o Heraldo foi uma coisa, ele mostrou como o processo é muito simples, mas é passo a passo. Então o primeiro era a missa. Resolver um problema da missa, música simples e tal. Depois o outro passo, né? Quer dizer, o festival, ou seja, motivar uma comunidade inteira. O outro passo,
uma rádio, quer dizer, meio de comunicação, e ele ao mesmo tempo vai crescendo, vai melhorando, vai criando também mais ferramentas pessoais mesmo e espirituais também. O sentido não está naquilo que você quer chegar como objetivo. É você enxergar a necessidade. Isso, você sempre, que é no serviço. Você né? sempre falou isso pra gente, né? Eu me lembro que o Felipe, no início, eu falava assim, poxa, mas a gente, quando a gente encontrava alguns problemas, né? O Felipe falou assim, cara, pode ser que daqui a 2 anos nem tenha mais banda, de repente, cara. De repente, daqui a 2 anos... Desculpa. Que bonitinho. Porque se fosse eu... É porque é o amanhecer na Coreia. É amanhecer. hora do seu remedinho, Felipe. Hora do remedinho. Isso parece uma canção de ninar. É tipo assim, eu devia estar dormindo, mas não estou. É hora de dizer o que você não está fazendo. Né? Mas voltando aqui, o Felipe dizia assim pra mim, cara, mas pode ser que daqui a 2 anos não tenha Banda Dom. A banda existe por uma necessidade. Qual é a necessidade que a comunidade, que o povo de Deus tem, que a gente pode de alguma forma contribuir? Tá demorando esse negócio de não então vai ter Banda Dom, tá demorando. De banda. Não, e assim, na lógica que ele colocou, você vê que realmente são... tentando atrapalhar um pouquinho. O negócio está agitado, né? A lógica que a gente vê na igreja, né? A lógica que a gente enxerga as coisas. Quer dizer, ele perceber que a música não era boa já era um talento de observar a questão da forma, o que poderia ser melhor. E não era assim, não era para culpar ninguém. Era para assim, eu vou me colocar em movimento de tentar resolver um pouco isso. É verdade. Fizemos as músicas, fizemos isso, mimeógrafo, não sei o quê. E cada passo é o passo que você vê que é do encontro com a comunidade, né? Sim. Porque dali é o evento. O evento você junta com os outros. Não é uma coisa só para você ser. É verdade. Não é tipo assim, eu vou fazer uma música e fazer sucesso com essa música. Não é sobre a motivação isso. Não é sobre isso. E é né? interessante isso que ele está falando, que é exatamente a segunda pergunta que a gente fez para ele. A gente perguntou para ele, depois de tantos anos com a banda Anjos de Resgate, o que mais motiva a continuar evangelizando através da música? Como você entende essa missão nos dias atuais? Eu acho que ele vai ter que responder no próximo bloco. Responderá. É bom que a pergunta é longa. Eu então acho a gente vai decorando aos poucos. Que o Augusto vai ter que guardar para o próximo bloco, porque nós não temos minutos suficientes para a resposta do Heraldo. Mas temos minutos para fazer algumas brincadeiras comigo, né? Você quer trabalhar no Enem? Você podia trabalhar no Enem, porque as suas perguntas... Gente, mas eu achei muito bom que o Felipe está se oferecendo para fazer perguntas. Ele fará as perguntas. Não. Eu não tenho essa capacidade. Eu espero que você esteja conseguindo compreender algo. Não, a turma sabe. A gente vai sair então para o próximo bloco cantando uma canção que se chama Recomeçar, da banda Dom. E aí a gente volta. Felipe não conseguiu. Olha só. Ele conseguiu mostrar que a gente não tinha combinado isso, tá? Mas tudo bem. É um parceirão. Vamos fazer? Pode ser recomeçar? Podemos, claro. Vai. 3, 4. É a primeira que veio à minha cabeça. Churundandeira, recomeçar. Churundandeira, recomeçar. É de novo buscar o caminho que me leva à salvação. Recomeçar é novamente acreditar. Recomeçar, é de novo buscar o caminho que me leva à salvação. Recomeçar.
é novamente acreditar que o Senhor Deus há de me livrar de todas as coisas que me fazem voltar atrás, me dando uma nova vida. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Estamos de volta no TBT Dom Acústico, aqui hoje pela Rádio Catedral. Mais uma música do Anjos de Resgate, essa banda que a gente curte tanto. E hoje com a participação do nosso querido irmão Heraldo Matos, baixista e fundador da banda Anjos de Resgate, né, Tio Guto? Está aqui com a gente hoje respondendo falando da sua vida, falando um pouco da sua missão com a banda Anjos de Resgate e partilhando com a gente um pouco da sua história. Hoje eu tô com a missão, né, que depois vai ser partilhada com o Felipe, né, de fazer as perguntas. Lê devagar. Pergunte para o nosso amigo Heraldo Matos. Olá, você em casa, pega um caderno e uma caneta. Heraldo, depois de tantos anos com a banda Anjos de Resgate, o que mais o motiva a continuar evangelizando através da música? Como você entende essa missão nos dias atuais? Eu comecei com Anjos de Resgate em 2000 e foi um chamado muito forte, porque eu não pensei que eu ia tocar na banda, né? Quando eu falei para o Dalvimar que tinha que montar uma banda, ele falou, eu já tenho a banda na cabeça, o Marcelo, o Xandão e você. Eu disse, cara, eu já não tocava mais, estava em outra, e aquele foi um dos sims que eu tive que falar para Deus. E quando foi na pandemia, eu senti que era para eu parar de ir para o palco. Eu não saí da banda, né? Sou coordenador da banda até hoje, mas saí do palco. E é gozado que eu tive um hiato aí de 5, 6 anos, até eu me achar de novo no Ministério de Música. Que hoje, com as inteligências artificiais de escrever, de fazer música, eu achei aquilo que eu tinha antes com o Dalvimar, né? Que eu dava a ideia da música para ele, ou ele ouvia uma pregação minha e ele compunha as músicas que era o repertório do Anjos. Hoje, graças à tecnologia, eu estou fazendo, acho que esse ano de 2026 até aqui, fiz umas 17 músicas. Entre elas, músicas para minha vida de oração, que não é para ninguém, é para mim, que eu ouço de manhã na minha oração, que eu ouço às vezes depois da comunhão, músicas que são minhas e músicas que eu fiz para algo novo que vem por aí. Que legal, né? Muito legal, né? Eu achei, primeiro que a gente vê que ele fica emocionado, né? Sim. A capacidade de a gente se emocionar com a missão ainda hoje, isso eu acho que é fundamental, né? Pra gente sustentar a missão. E cara, assim, ele se colocar sempre
O que Deus quer? Ah, é isso? Então vou fazer isso. Sabe? E achar que tem sempre um sabor novo, né? Na vida. Uma coisa que a gente também tem, eu acho. Sabe? Na experiência. Eu acho que a gente não está fazendo... A impressão que eu tenho, pelo menos, né? Não sei de vocês, mas a impressão que eu tenho, não é que a gente está fazendo a mesma coisa há muito tempo. Parece que a gente está começando uma coisa nova. Eu tenho essa... Eu falei disso com amigos, por conta da música mais recente que a gente lançou, né? Obrigado, desculpa. Isto é uma sonoplastia. Isso continua desde o início. Sonoplastia. Que é a música A Última Palavra é dele, né? Que é uma música que a gente lançou com a participação do Jadir Barcelos, que é uma música incrível, né? Composta pelo Jadir, e que quando a gente escutou, a gente também fez... É bonito isso. A gente fez nova ela também. Porque quando outra banda grava, e a gente fez isso com algumas canções, e é bacana você dar voz para uma composição de outra pessoa, que é o nosso jeito também. Não, é de outra forma, fazer, né? De outra forma, e aí você renova a música. A música já tinha sido gravada pelo Jadir. Será que o Jadir gostou? Será que ele gostou? Eu acho que ele gostou, ele falou que gostou. E aí você que está aí, se você não ouviu ainda, se procura. A Última Palavra é dele, Banda Dom, está aí em todos os streamings, né? Da sua preferência, ou no YouTube também. Então você pode escutar A Última Palavra dele, Banda Dom, e é o que o Heraldo falou, assim, ele é um compositor que lá atrás também compunha, dava as ideias, o Dalvimar, que é um baita compositor também, consolidava, né, transformava as ideias, isso em letra e melodia, e hoje você tem recursos também com a inteligência artificial para poder fazer com que isso se torne realidade, e isso está acontecendo, quer dizer, a gente está vendo um novo movimento de música. É assustador, eu confesso que eu tenho visto ou escutado milhões de coisas assim que eu acho, cara, como é que pode? Né? Será que vai acabar a nossa atividade de composição, né, e tal? Porque é inacreditável, né? Coisa assim, chega a ser bizarra a parada, né? Mas engraçado que você está falando, é exatamente isso que eu e o Heraldo, quando a gente estava selecionando as perguntas, né? Aí eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, Heraldo, mas como é que é essa questão da inteligência artificial para compor e tal? Aí disse, cara, não é que nem caneta, você não usa caneta? Você digita ou você digita? Eu falei, eu digito. Então quando você digita, não tem um corretor automático da tua gramática? Eu falei, tem. Aí você, então, um lápis. Lápis é uma tecnologia também. Tudo é tecnologia. Como o dicionário sabe? era, lembra? Exatamente, o pessoal, quantos poetas não ficavam pegando Exatamente. sinônimos e dicionários de sinônimos para compor? Tudo é uma E ferramenta, né? Aí a gente chegou na história por trás das canções. Ele assim, cara, uma coisa que a inteligência artificial nunca fará, porque ele é artificial, é a verdade por trás das canções. E foi a terceira pergunta que eu fiz para ele. Você fez isso para puxar o gancho, né? Eu fiz. Eu adoro Foi quando muito meu bom, amiguinho... inteligentíssimo. Eu gosto que assim, a coisa flui naturalmente. Eu perguntei pra ele, Heraldo, tem alguma música do Anjos de Resgate que tem um significado especial pra você? Conta a história por trás dessa canção que toca o seu coração. Tem uma música especial do Anjos de Resgate pra mim. Sou teu anjo aqui. Essa música nasceu de uma história verídica da Renata, né, mulher do Leilão, do Rosa de Saron. Na época a Renata trabalhava comigo e a Renata mudou para Campinas. Ela trabalhou uns anos comigo e mudou para Campinas para namorar com o Leilão e casar com ele. E nessa história o irmão dela, que morava em Belém, teve uma incisiva de um câncer que ele tinha de medula. E ele foi tratar em Campinas e acabou que a Renata, que foi a doadora para medula, e acabou que o irmão dela veio a falecer. E essa experiência, né, ele levou um pedaço da Renata para o céu. Né? Quando eu precisei, pôs tua vida em mim. Né? A letra fala muitas coisas que foi isso aí. E nós estamos com o disco pronto já. E essa música nasceu assim, né? Já com o disco em mixagem. E eu falei pro Dalvimar na época, Dalv, tem que pôr essa música no disco, cara. E foi interessante que o Marcelo acho que gravou por telefone o acordeon dela, não lembro. Teve umas paradas assim loucas. E enquanto estava mixando o disco, essa música entrou, gravamos a voz em cima e tal. E na hora que estava mixando, o Fábio Henriques, que estava mixando, falou assim,
Cara, essa música tem a ver comigo também, cara. Do filho que eu perdi, ele tinha acabado de perder um neném na gestação. E essa música fala muito comigo, porque conta muita história de uma vida que eu acredito que tem no céu. Não sei se são anjos, não sei se são pessoas, mas eu acredito que existe uma relação entre o céu e a terra. E acho que essa música é a que mais espera. Eu falo, eu mesmo me emociono de falar, cara. Ela tem um toque especial para mim. Cara, que lindo, cara. Meu Deus. Eu não sei se eu sei tocar ela, mas o refrão dela é incrível, cara. Como é que é? É que o tom dele é altaço do Dalvin, né? Eu não sei se eu vou lembrar, peraí. Anjo aqui bem pertinho de mim, basta acreditar. Como é que é? Eu vou lembrar, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó, Deixa depois pro do próximo bloco, bloco, né? eu vou tentar ver se eu lembro da música. Porque eu não tô lembrando dos acordes, mas... Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu num olhar pra te dar. Há um anjo aqui... É um countryzinho. Bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. É um lance assim, eu vou ver se eu tiro aqui rapidinho no intervalo, pra gente tocar essa música já já. Meu amigo, você mostrou quantos minutos aí que eu não vi, meu queridão? 3, então tá. Mas eu acho bonito isso, né? O Heraldo se emocionou e de fato é aquela história que a gente fala, né? Que a música ela reflete muitas vezes uma situação real que a gente está vivendo, né? É verdade. A composição ela é isso, né? Um pedaço da gente mesmo. Eu achei bonito ele citar isso, né? E a hora que ele estava procurando, eu estava na internet vendo aqui, e ele fala disso da estrofe, né? Há um anjo aqui que intercede por ti, traga um pedaço do céu num olhar para te dar. Que ele fala que foi um pedaço do céu para o céu, né? Um pedaço da pessoa para o céu, né? Sim, muito legal. E você falou um negócio que é interessante da música, né? Realmente, o fato acontece no particular, acontece na vida de uma pessoa. A música acontece na vida de todas as pessoas, né? É quando a pessoa estava ouvindo, o Fábio Henrique estava ouvindo e disse, tem a ver comigo também. Tem a ver comigo também. Porque não é uma história, é uma vivência. É verdade. E nós, como experiência humana, temos vivências muito semelhantes. E é interessante, por exemplo, o pessoal às vezes me pergunta sobre o Tudo do Pai. Ah, você toca Tudo do Pai, você fica tão emocionado no show. Eu falo assim, o que tem a ver com você, com a sua música, com a sua vida? Eu falei, cara, eu não tenho essa experiência do filho pródigo, assim, não é uma coisa particularmente da minha vida, mas eu tenho a experiência do Pai misericordioso. Quer dizer, é uma experiência não de sair, mas é uma experiência de perceber a bondade de Deus o tempo todo. E isso, cara, é emocionante, né? E a gente, como comunidade, a gente se emociona também pelo outro, pela vida do outro que impacta na gente, né? Eu até hoje, sempre quando eu toco Tudo do Pai, por exemplo, nos shows da banda, eu sinto isso e eu falo assim, cara, engraçado. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, poxa, tem muito a ver com o Fred, com a trajetória do Fred, com a dificuldade do Fred. Mas eu dizia assim, cara, mas tem a ver comigo também, porque realmente tudo é do Pai mesmo, né? E essa história, a gente fala isso, eu falo isso nos shows, né? Que as pessoas, elas se apropriam de alguma maneira das canções e se adequam aquela canção à sua própria realidade, à sua vida, à sua oração. Eu tenho falado muito isso, faça dessa canção a tua oração, porque ela, claro, nasceu a partir de uma realidade que eu vivi, mas sem dúvida nenhuma, quando você canta, ela se transforma a sua realidade, a sua vivência, aquilo que você tanto necessita, né? Aquilo que o orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Mas essa é a minha história. Como é que é para você? Como é que foi para você que está em casa? Como é que o pecado trabalhou na sua vida? Na sua vida, né? E a misericórdia de Deus atua. E é sempre diferente, né? Porque nós somos únicos, né? E essa é a grande questão. E agora você espera um pouquinho, a gente vai para o próximo bloco com mais um pouquinho de Heraldo Matos, do Anjo Resgate, junto com você aqui no TBT do Acústico. Show. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom.
resolvi pedir pra Deus para que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pôs tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Há um anjo aqui que intercede por ti. Traga um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Muito bom. Estamos de volta aqui no TBT Dom Acústico, aqui na Rádio Catedral, num tom altíssimo do senhor Marcelo Duarte, do Anjo Resgate, que eu estou tentando aqui me esgoelar para fazer, porque o Heraldo deu um testemunho super bonito no bloco anterior, falando dessa canção que realmente é muito linda, muito bonita, Sou Teu Anjo, da banda Anjo de Resgate, que ele conta uma história real, né? De alguém que viveu essa questão, viveu uma questão muito bonita de doação da própria vida, e que é isso, né? Hoje a gente tem a certeza de que está no céu orando por nós, e a gente aqui tirou no intervalo com todas as vênias. Eu peço desculpas. Eu achei que você fosse repetir a estrofe, aí por isso que eu fui. Aí preparei com toda a matéria. Legal. Não fui eu no refrão, né? Eu aqui todo animadão, né? Aí eu mandei aqui. Era dó. Muito bom. Então, aqui, show ao vivo é assim mesmo, né? Opa! Então, sem ensaio, então é assim mesmo. Então, mas essa canção é linda. Quem quiser escutar depois, vai lá no Spotify, escuta Anjo Resgate. Mas, Tigo, tem uma outra pergunta aqui. Tem mais perguntas, mais participação do Heraldo. Opa! A participação dele, a gente soube um. O meu encontro mais forte com Jesus Cristo foi no meu encontro de jovens, em 6 de janeiro de 1973. Eu estava numa capelinha, eu lembro até hoje, do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, e de repente nessa capela, estava tendo uma atividade do encontro, eu comecei a chorar. Eu não sabia por que eu estava chorando, não sei se era alguma coisa emocionante que estava tendo lá, o que era, mas eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar e tinha um troço dentro de mim e não me deixava parar de chorar. Depois, quando eu amadureci, eu soube que aquilo lá era Deus me amando. Eu estava sendo amado. Eu era ateu antes disso, me converti no encontro de jovens e acho que esse foi um dos momentos mais fortes da minha vida. Foi a experiência mais forte de Deus. Foi onde eu comecei a minha caminhada com Ele, onde começou a minha história. Daí em diante, cara, teve milhares. E a cada Eucaristia eu tenho um momento íntimo e especial com Jesus Cristo vivo. Que lindo isso, né, cara? Você vê que ele tá emocionadão, né? Muito emocionado. Isso tá muito legal também, porque esse encontro, eu não tinha nascido ainda, né? O Heraldo tá vivenciando, quer dizer, um cara de muitos anos de conversão, e eu achei bonito ele dizer isso, né? Que no primeiro momento ele não entendeu o que estava acontecendo. Isso tem muito a ver com você também amadurecer na fé, né? Uhum. E às vezes o encontro com Jesus é isso, né? Eu fico pensando nos apóstolos, muitas vezes ali com suas dificuldades, suas dores, suas dúvidas, e que muitos deles seguiam Jesus sem entender o que estava acontecendo. Talvez alguns foram com a dúvida até o final, né? Não, mestre, mostra-nos o Pai. Eu ando com você todo dia, você não vê, você ainda não sabe que quem vê a mim vê o Pai, enfim, né? Pois é. Enfim, senta à minha direita, à minha esquerda, e disse, olha,
Vocês estão pedindo uma coisa e vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo para partilhar do meu sofrimento, né? Porque a redenção do Cristo não é um reino vitorioso, ausente de dores, de dificuldade, e enfim, de sofrimento mesmo, né? É um reino que... Cara, Pedro, tu me amas 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta, e o cara, claro que eu te amo, eu imagino o Pedro, né? Pô, tu repetisse, eu já tô falando 3 vezes. Você vai me negar até o cantar do galo 3 vezes, você vai me negar. E no final ele fala assim, né? Não, e quando ele faz uma profecia, né? Hoje você vai para cá, vai para lá, mas vai ter uma hora que vocês vão te conduzir e que você vai ser levado, enfim, vai ter uma vida difícil, um sofrimento, né? E você vê que assim, uma coisa que o Heraldo falou dos encontros contínuos, né? As experiências perfeito também. São contínuas, né? Ele falou, ele era ateu, então ele não acreditava em alguma coisa, não reconhecia Deus, né? Mas sabia que existia, mas não reconhecia. E às vezes às vezes você pode ter um encontro com Deus nascido na fé católica, no caso muitas vezes, minha família era assim. Sim. Então para mim, estar na igreja era natural, desde que eu me entendo por gente, eu estou na igreja. Mas mesmo assim você sai, você se perde, você tem que ter uma experiência voluntária, né? Uma adesão, né? De, agora eu sei do que se trata, né? E eu acho que essa construção, ela não tem fim. Não tem fim ao longo da vida. Muito legal. Tem outra pergunta, né? Tem uma última pergunta também. A última pergunta que a gente fala, que a gente estava conversando, eu e o Heraldo, né? A gente falou assim, poxa, vamos falar sobre a esperança, a importância da esperança, né? Em um mundo marcado por tantas incertezas, qual a mensagem de fé e esperança o Heraldo gostaria de deixar para a gente, para aqueles que estão afastados muitas vezes de Deus, ou enfrentando momentos difíceis, enfim. Talvez você que está nos ouvindo aí pela rádio ou pelo YouTube, pela internet, enfim, que é um caminho nesse momento de incerteza. Como é que a gente procura a esperança e a fé nesse momento? O mundo tá louco pra caramba, né, cara? Eu acho que a gente cresceu tanto, desenvolveu tanto, descobriu tanta coisa, mas cada vez mais a gente tem pergunta sem resposta, resposta sem pergunta, e doenças que a gente não sabe como lidar, cada vez mais doenças novas. O que eu gostaria de falar se amarra numa experiência pessoal com Deus. Jesus Cristo não quer ser simplesmente o Deus da igreja. Ele quer ser teu companheiro, aquele que é enfermo com você, aquele que é prisioneiro junto com você, aquele que passa necessidade com você. Eu acho que é aí que resume tudo, porque eu estive preso e me visitaste, tive fome, me deste comer, era peregrina e me acolheste. Também vale ao contrário. Se você é peregrino, ele te acolhe. Se você é preso, ele te visita. Se você tem fome, ele te dá de comer. Ele é o companheiro de sempre. Não acredita simplesmente naquilo que te falam. Acredita naquilo que você experimenta. Tenha um Deus vivo, pessoal. E estude muito. Porque do jeito que o mundo anda hoje, é muito fácil alguém te convencer de coisas ao contrário. Tenha as suas bases de fé enraizadas na sabedoria, no estudo e na inteligência. Não existe dor que não acabe. Não existe sofrimento que não acabe. Porque o ponto auge da vida, o momento mais marcante, é o fim da dor. É a vida eterna. Eu tenho a morte como um dos momentos mais espetaculares da vida. E eu quero viver bem essa vida para ter uma boa morte. Eu acho que a gente não tem que pensar nela, mas temos que viver intensamente. Vive e deixa Deus viver em você.
Sensacional, meu irmão. Sensacional, né? Sensacional. O Leroy, ele fala com uma... É impressionante, porque ele fala com uma simplicidade e uma propriedade, um vigor, né, muito ele grande. Ele falou uma né? experiência, né? Ele falou, eu gostei muito quando ele disse, eu não acredito naquilo que falam para você. Eu creio. Acredito naquilo que você experimenta. Quer dizer, ele está falando que eu acho que é a coisa mais bacana que tem hoje, no mundo de coaches, de todo mundo querer dar fórmula para tudo. A experiência de vivenciar o amor de Deus é insubstituível, né? Totalmente insubstituível. Eu acredito muito nisso e eu tenho procurado viver isso na minha vida também. O Cristo é um Cristo que é isso, está do teu lado na situação real da vida, na situação cotidiana. Eu tenho uma filha de 15 anos e que vive na questão da adolescência também as suas dúvidas, né? E faz as perguntas mais... Bom, ser professor também de adolescente, vocês dois são professores e sabem como é que é lidar com essa questão da adolescência. E eu, nas perguntas que às vezes ela me faz, diante das questões, né, das questões que ela vive, e quando são absolutamente ligadas a um contexto de fé, eu tenho procurado responder exatamente isso, sem muitas teologias avançadas, até porque não sou teólogo muito mais avançado, mas procuro dizer exatamente isso para ela: filha, viver em Deus é uma vida de experiência, viver com Deus é viver uma experiência real, e essa experiência não sou eu que vou fazer por você, nem em você, é uma experiência sua. Verdade. Que vai ser do teu jeito, da tua forma, né? E você já está vivendo, né? E em muitas situações Deus está ali, está aqui. Olha, presta atenção nessa situação que aconteceu. Vê como Deus age ali, como Deus... Porque a juventude ela quer respostas, às vezes, prontas, né? Eu peço e eu recebo. Se eu não recebo, então eu não tenho Deus. Deus não respondeu. A gente tem essa visão deturpada, né, do Deus que é aquele que é quase como se fosse um armazém das nossas necessidades, né? Como se fosse um depositário, né, daquele que vai... Eu me lembro que uma vez eu estava chegando para dar aula e aí eu estava carregando violão, muleta, não sei o que, abrindo a porta, e aí cai a muleta, e aí eu empurro a porta, e a muleta volta, não sei o que, a porta volta, a outra muleta cai, e aí e tinha um aluno esperando para entrar junto comigo, né? Aí ele falou assim: deve ser horrível ser assim. Mas ele falou com uma sinceridade, assim, num primeiro momento eu fiquei chocado, depois eu pensei, poxa, tem muita sinceridade nisso. Aí ele assim: deve ser horrível ser assim. Eu falei: cara, tem coisas muito piores. Aí ele assim: como assim? Aí assim: poxa, eu sou muito feliz. Aí você conhece quantas pessoas felizes realmente? Caramba, e aí ele ficou com a cara assim, aí eu falei assim: agora deixa essas perguntas de lado e abre a porta para mim. Né? Quer dizer, as pessoas ficam às vezes presas naquilo que o outro não consegue fazer ou realizar, ou naquilo que está na problemática da coisa, quando simplesmente, cara, o que está ao teu alcance, segurar uma porta para alguém que precisa passar por ela. Uma coisa que o Fred falou dessa questão do adolescente, da adolescência, do jovem, essa coisa da loucura aí do mundo aí, pelo menos uma experiência que eu tenho com adolescente, né, depois de muitos anos trabalhando com adolescente e tal, é que assim, ele não está tão procurando as respostas, ele está querendo formular as perguntas. Então ele vive a dúvida. Você vê que a música que mais chega no adolescente é a música da dúvida, dos momentos que estão ali. Então, tipo, eu acho que é uma idade onde você guiar a pergunta é importante, em você aprofundar o que você realmente está querendo descobrir. Porque assim, eu sempre falava isso brincando, mas é assim, o cara vai na tua mesa para perguntar um negócio, aí você começa a responder, o cara vai presta atenção: vem cá, você só quer perguntar, né? Porque a resposta não é uma coisa pronta ainda, é uma coisa que tem que ser construída. Mas assim, se você tem dúvida do que você está sentindo, porque na verdade toda a questão hormonal, toda a questão não sei o que, você também não sabe exatamente por que você está naquela ebulição. Então eu acho que isso acaba sendo uma lição para a gente pro resto da vida. Saber se a gente está fazendo a pergunta certa. E saber que a gente não está fazendo a pergunta sozinho, né? Tem outras pessoas se perguntando também junto com a gente, né? Olha, gente, esse programa foi incrível. Agradecer ao Heraldo a participação com a gente hoje, toda a turma da banda Anjo Resgate. Um abraço a todos vocês. A gente começou praticamente na mesma época, né? É uma banda irmã e que a gente ama muito, que eu também sou muito fã. Então, agradecer muito ao Anjo Resgate e a você que está nos acompanhando. Segue a gente nas redes sociais, Banda Dom Oficial,
e acompanhe os programas que estão gravados aqui no YouTube da Rádio Catedral. Que Deus abençoe demais. TBT Dom Acústico volta na próxima semana. Deus te abençoe demais. Valeu, até a próxima. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.